Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irar, esmagará os seis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por mais esse culto, por mais essa ceia. Que tudo que a gente pense aqui, fale, seja para a Tua glória. Que resulte em reconhecimento do senhorio de Cristo, nosso sumo sacerdote. Em nome de Jesus, amém. Tem uma música que aqueles que já não são tão jovens como eu, provavelmente vão se lembrar. Era uma das músicas que mais tocava no jogo Tony Hawk Pro Skater. A música se chama Superman. E essa música tem um trecho que fala o seguinte: e aqui estou eu, fazendo tudo o que posso, aguentando o que posso, fingindo ser um super-homem. Em outro momento ela diz assim: controlando tudo à vista, me sentindo fraco, não me sinto bem. A ideia central da música, apesar da melodia super feliz, é relatar um cantor, uma pessoa ali que está em crise, quando ela percebe que ela não consegue controlar o mundo, quando ela percebe que o mundo não está sob os seus pés, quando ela percebe que ela está envelhecendo, que as coisas estão acontecendo e muitas vezes as coisas fogem ao seu controle. A música lembra a gente aquele sentimento que muitas vezes temos quando o desespero bate, sabe? Quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas não acontecem como a gente quer, quando a gente fica angustiado e percebe que o mundo nem sempre é do jeito que a gente quer. A gente percebe que a gente não tem o domínio, o poder e a glória que a gente pensava ter. A gente percebe que a gente envelhece, a gente percebe que as coisas acontecem de uma forma que a gente não desejava e às vezes a gente não tem o que fazer sobre isso. A música remete a gente um pouco para aquela frase, aquela música do Tears for Fears, que diz, e aqui me perdoem a licença poética: todo mundo quer governar o mundo. Todo mundo quer governar o mundo. Estar diante do mundo é algo assustador. Estar diante de um mundo que a gente não tem controle é mais assustador ainda. A gente não sabe o que vai ser dos nossos empregos, a gente não sabe o que nossos filhos vão aprender na escola, a gente não sabe como vai estar o cenário macroeconômico daqui a 1, 2 anos, a gente não sabe quando e se vai acontecer uma terceira guerra mundial. Seria muito bom, talvez, a gente pense, se a gente pudesse governar o mundo. Mas e se não só o governo do mundo não tivesse sob o nosso alcance, mas também o destino de nossas almas? E se a nossa relação com Deus, a nossa salvação, não dependesse dos nossos méritos, dependesse de algo além? Ou seja, não só a nossa vida aqui hoje não tivesse sob o nosso governo, mas também a nossa vida eterna, a eternidade estivesse além do nosso alcance. Para pessoas controladoras e orgulhosas, como todo mundo aqui é, isso não é fácil. Mas na verdade, esse é o maior presente que a gente pode receber. O grande desafio diante de situações em que a gente quer ter o controle e não consegue, é ter a mesma atitude de Davi. Se a gente já se acha pequenos reis do mundo, quanto mais o grande rei de Israel. E ele, mesmo assim, se coloca como servo. Servo do verdadeiro rei, servo de Cristo. Ao rei que não apenas é superior a si mesmo, mas ao rei que, além de grande rei, o rei de todas as coisas, é também o grande sacerdote de Deus. O salmo que a gente vai estudar hoje, que a gente acabou de ler, é o salmo e é o texto do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento. Ele é um salmo muito importante, muito importante. Tanto é que a gente acabou de ler agora há pouco na nossa confissão de fé o credo apostólico, e uma das partes do credo é uma das partes desse texto. Está assentado à direita de Deus Pai. Ou seja, não é um texto
simples, não é um texto bobo, é um texto extremamente importante. Não que a Bíblia tenha textos bobos, né? Não foi isso que eu quis dizer. Mas ele é muito importante. Os apóstolos trabalham ele, Jesus trabalha ele, ou seja, é um texto que é muito rico. E para a gente estudar ele hoje, aqui, a gente vai dividi-lo em 3 partes. A primeira parte a gente vai chamar o rei que domina, que vai do verso 1 até o verso 3. A segunda parte é o rei sacerdote, que está no verso 4 apenas. E a terceira parte é o rei de justiça, que vai do verso 5 ao verso 7. Então, o rei que domina, primeira parte, do verso 1 até o verso 3. O rei sacerdote, no verso 4. E vamos finalizar com o rei de justiça, que está do verso 5 até o verso 7. Então vamos para a nossa primeira parte do texto. Para facilitar um pouquinho a leitura, eu vou fazer uma pequena alteração no Salmo. Onde na Bíblia de vocês está escrito Senhor, com letras garrafais, eu vou falar Yahvé, tá? Só para ficar uma leitura mais fluida, mais clara. Então, a nossa primeira parte fica assim. Disse Yahvé ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Yahvé lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Se vocês olharem para as suas Bíblias, provavelmente antes do verso 1, vocês vão ver uma parte, um subtítulo, chamado Salmo de Davi, escrito Salmo de Davi. Nas nossas Bíblias, todas as Bíblias aqui, a maioria pelo menos, se for abrir qualquer parte da Bíblia, você vai ver vários subtítulos. Por exemplo, Jesus e a mulher samaritana, Jesus cura um leproso, Jesus e alguma coisa, a criação do mundo. Tem vários títulos e subtítulos por toda a Escritura. Só que a maior parte dele não está no texto original. A maior parte desses títulos foram colocados por editores, por tradutores, para ajudar a gente na leitura, para ajudar a gente a se encontrar no texto, né? Tanto é que quando a gente vai fazer uma pregação, um dos maiores desafios é a gente não ficar enviesado pela perícope que ali o editor escolheu pela gente. Mas nesse caso, nesse salmo, esse título, Salmo de Davi, faz parte do texto. Ou seja, o salmista ali já colocou o título, Salmo de Davi. A ideia da gente saber que esse salmo foi escrito por Davi é enorme. Ou seja, é muito importante para a gente já ter em mente que esse salmo foi escrito por Davi. Por que isso? Bom, se fosse algum outro rei de Israel que tivesse escrito esse salmo, qualquer outro rei, a gente poderia cair na dúvida de pensar, puxa, será que ele está se referindo a Davi? Será que ele está se referindo ao grande Deus, ao grande rei de Israel, ao rei que foi referência por toda a história de Israel? Mas a gente sabe que não é isso. Então, o texto não está dizendo, disse Deus a Davi, sente-se à minha direita. A gente sabe que é o próprio Davi, o grande rei, o rei referência de Israel, que está dizendo para alguém, disse Deus, disse Yahvé ao meu Senhor. E quem que é esse Senhor? Bom, eu não vou ficar fazendo mistério, porque como eu disse, esse é o texto que mais aparece no Novo Testamento, então todo mundo aqui já sabe a resposta. Tem uma passagem que eu queria ler para vocês, não precisam abrir suas Bíblias, que está em Mateus 22, dos versos 41 até 46. O texto diz assim, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam do Cristo? De quem é o filho? E eles responderam, de Davi. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Jesus traz, se referindo a esse salmo, ao Salmo 110, um belíssimo paradoxo. Ele fala, poxa, vocês sabem que o Messias é descendente do grande rei de Israel. Vocês sabem que o Messias é descendente de Davi. Mas se de fato é isso, por que ele chama? Por que Davi chama esse Messias de Senhor?
Ou seja, se ele fosse simplesmente e apenas um descendente de Davi, por que ele chamaria aquela pessoa de Senhor? O que a gente tem nesse texto é o reconhecimento de que, se por um lado, de fato, Jesus é da genealogia de Davi, Jesus é, ao mesmo tempo, alguém superior a Davi. Alguém que Davi olha para essa pessoa e se coloca como servo dela. E a gente descobre nas Escrituras que não apenas maior do que Davi. Por exemplo, o autor de Hebreus faz a seguinte pergunta: a qual dos anjos Deus chamou para se sentar à sua direita? A gente viu na pregação de semana passada que o Jeff trouxe no Salmo 8, em que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos. Ou seja, esse Senhor de Davi é Senhor de Davi, é acima de Davi, é acima do que todos os homens e mulheres que pisaram na terra, e é maior do que todos os anjos. E esse Senhor de Davi é colocado à sua direita, à direita de Yahvé, à direita de Deus Pai. Estar à direita significa o quê? Significa que para essa pessoa, para esse Senhor, foi conferido um título de poder, de autoridade, de honra. Ou seja, ele participa do reinado de Deus, enquanto os seus súditos permanecem em pé. E esse reinado, olha só que beleza, esse reinado, ele não é conquistado de uma forma ilícita. Ele não é conquistado, sei lá, por casamentos, por questões políticas. Mas é o próprio Pai que diz: assenta-se à minha direita. É o próprio Pai que diz para o Filho: assenta-se à minha direita. É o Pai chamando e convocando o Filho. E quando a gente pensa nessa imagem, quando vem à nossa mente essa imagem, é muito difícil a gente não lembrar de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se vocês se lembram, mas em Atos a gente tem, no primeiro capítulo, a imagem da ascensão de Cristo. E no segundo capítulo, logo depois disso, a gente tem os discípulos pregando o Evangelho e falando: olha só, aquela pessoa que vocês crucificaram está sentada à direita de Deus Pai. Ou seja, Atos relata essa imagem: Cristo ascendendo aos céus, Cristo se sentando à destra de Deus Pai. E essa ideia de que Cristo sobe aos céus e senta à destra de Deus é muito importante para a gente. Porque a pregação dos discípulos, a pregação dos apóstolos, não é: olha só, Jesus um dia vai reinar. A pregação é: Jesus está à direita de Deus Pai. Cristo já reina. Cristo já está reinando. Cristo já está dominando sobre os seus inimigos. Cristo já está vestido de autoridade, honra e poder. Isso não vai acontecer futuramente. Já acontece hoje. E às vezes a gente pensa nisso racionalmente, né? Se eu perguntasse para a maioria das pessoas aqui: Cristo reina? A pessoa ia falar: não, reina. Com certeza reina. Mas é difícil viver com isso. A gente se conformar com essa verdade, não apenas racionalmente, mas viver uma vida reconhecendo que Cristo já é o nosso Senhor. É difícil para o nosso orgulho, muitas vezes, entender que o reino de Cristo não vai ser instaurado pelo nosso esforço. Olha só, não é quando a gente for relevante na cultura, não é quando a igreja fizer tal coisa, não é quando a igreja entrar em tal debate, não é quando a igreja fizer aquilo ou aquilo outro, que Cristo vai ser rei. A gente não precisa instaurar um reinado teocêntrico ou algo do tipo. Isso tudo é bobagem. Cristo já reina. E não sou eu que coloco ele no trono, não é você, não é ninguém na história da igreja. É o Pai que chama Cristo para reinar. Quem assegura o reino de Cristo é o próprio Deus. É Ele que o convoca. Não somos nós. Não é a gente, não são nossos atos. É o Pai que coloca Cristo lá. Mas esse reinado de Cristo, que já existe, não é um reinado sem inimigos. É o que o próprio Salmo diz. Então a gente entende por um lado: poxa, Cristo já reina, Cristo já reina. A gente sabe que Cristo ascendeu aos céus, Cristo ascendeu aos céus. Mas isso quer dizer que ele não tem inimigos? Não. O texto do Salmo que a gente acabou de ler fala dos inimigos. Inimigos surgiram durante toda a história e vão surgir até a volta do Senhor. E esses inimigos podem vir de várias formas. Podem ser ideias, podem ser pessoas, podem ser governos, podem ser religiões, podem até mesmo estar dentro da igreja. Os inimigos de Cristo acontecem e acontecerão até sua volta. Ou seja, o reinado de Cristo não acontece sem uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. Essa palavra às vezes ela fica um pouco desgastada por algumas igrejas, mas a gente não pode negar que existe. O Salmo está relatando isso para a gente.
Os inimigos estão lá, acontecendo, aparecendo. E Cristo está reinando, mas existem os inimigos. E é fácil a gente saber isso. É só a gente ligar a TV, entrar na internet, fazer qualquer coisa, comprar um best-seller aí, que a gente vai saber que existem inimigos de Cristo. Quem são esses inimigos? Pessoas que não reconhecem Cristo como seu Senhor. Pessoas que negam o reinado de Cristo. Mas a beleza do Salmo é que, apesar disso, ele lembra duas coisas muito importantes para a gente. A primeira é que todos esses inimigos cairão em algum momento. Foi assim por mais de 2000 anos de história, vai ser assim até a volta de Cristo. Ah, mas o Ocidente está em queda, Cristo continua reinando. Ah, mas tal coisa, tal ideologia, Cristo está reinando. Isso aconteceu por muitos anos de história, muitos anos, e vai continuar acontecendo. Não é a gente entrar num debate com espadas e com xingamentos contra as pessoas que vai fazer Cristo reinar ou não. Cristo já reina. E a segunda ideia importante é que mesmo no meio dos inimigos, Cristo reina. É o que o texto diz no versículo 2. Afinal, o texto diz assim: o Pai diz para o Filho: domine entre os seus inimigos. Até mesmo no meio dos inimigos, Cristo é o Senhor. Não existe um lugar em que Cristo é rei e outro não. Até mesmo no meio dos inimigos de Cristo, Ele é o Senhor, independente das pessoas reconhecerem isso ou não. Mas esse rei não possui apenas inimigos. O verso 3 diz para a gente que ele também tem um povo. E é um povo que se manifesta de maneira voluntária a esse rei. Quem que é esse povo? É a sua igreja. A sua igreja que não comparece a Cristo. A gente não está aqui hoje porque a gente é obrigado. Porque a gente se alistou num serviço militar obrigatório e a gente foi convocado a estar aqui. A gente está aqui, ou tem que estar aqui, porque a gente ama o Senhor. Esse povo se coloca diante de Cristo, se apresenta para Cristo, porque ama a Deus, porque ama o seu Senhor. E esse povo, ele se destaca dos demais pelos seus santos ornamentos, pela sua santidade. Ou seja, se por um lado a gente sabe que não é a gente que vai colocar ou tirar Cristo do seu poder, por outro lado, a gente sabe que existem pessoas que representam Cristo na terra. E essas pessoas são diferentes das outras pela sua santidade. De novo, não é por uma ideologia, não é por uma visão política, não é porque concorda com o tal deputado, ou o tal governador, ou o que quer que seja. É por conta da sua santidade. É por conta da sua busca de amar a Deus. É por conta da sua busca de refletir a Cristo em seus atos. É isso que diferencia seu povo. Esse povo que permanece durante toda a história, diante dos inimigos de Cristo, se colocando, servindo a Ele, por amor a Ele. Ou seja, a gente não está diante de uma disputa política, ideológica, mas a gente tem as pessoas que reconhecem Cristo como seu Senhor e as pessoas que não reconhecem Cristo como seu Senhor. E aquelas que reconhecem Cristo como seu Senhor são aquelas que hoje se reúnem em igrejas por toda a terra e vão continuar se renovando. São santos, são jovens, como diz o texto, elas se renovam. A gente tem essa igreja que começou 2000 anos atrás, que está até hoje, e vai continuar se renovando, vai continuar espalhando, vai continuar no meio dos inimigos amando o seu Senhor, se colocando diante dele. Mas se por um lado a gente tem um povo que ama a Deus, a gente sabe que esse povo não amaria o seu Senhor de forma natural. Para amar esse Senhor, a gente precisa ser purificado. E quão belo, quão bonito é quando o rei que reina, o Senhor, não apenas é o rei que governa, mas também é o nosso sumo sacerdote. E com isso a gente vai para a nossa segunda parte do texto, que é basicamente o verso 4. O texto diz assim: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente tem nos Salmos diversos, inclusive nesse Salmo aqui, relatos de Cristo como rei. Mas é interessante que aqui no Salmo 110, depois de 3 versículos falando sobre Cristo como rei, e como a gente vai ver, os outros 3 versículos também falam sobre isso, bem no meio, bem no centro do Salmo, a gente tem a ideia de Cristo, do rei, como também sacerdote. E para a gente entender a força disso, a gente precisa se lembrar que para o povo de Israel, o sacerdote nunca poderia ser o rei e vice-versa. Os sacerdotes, caso vocês se lembrem, são aqueles que são descendentes de Levi.
São eles que executam o sacerdócio. E os governadores vêm de outras tribos, especialmente da tribo de Judá, mas existem governadores de outras tribos também. Ou seja, a gente tem os sacerdotes, a gente tem os reis. E um lembrete importante de quanto isso era digamos assim, extremo para o povo de Israel, é a gente lembrar do rei Uzias. Não sei se vocês se lembram, em 2 Crônicas, mas o rei Uzias tentou acender incenso no templo. Ele, como rei, quis pegar para si uma responsabilidade sacerdotal. E a recompensa que ele teve por isso foi um castigo de Deus. Ele teve lepra. Ou seja, não é simplesmente que cada um tem sua função, mas se um quiser ajudar o outro, o rei estiver um pouco entediado e quiser fazer uma função sacerdotal, igual quando a gente está no trabalho, poxa, nosso coleguinha ali está super lotado, vou ajudar ele, vou mostrar para o meu chefe ali que não está no meu job description, mas eu faço isso também, eu sou importante, vou ter atitude de dono, né? Vestir a camisa da empresa, atitude de dono e salário de funcionário, coisas do tipo. Não é isso que acontece, era algo extremamente sério. Um não poderia se misturar com o outro. Eram somente os sacerdotes que podiam oferecer sacrifícios a Deus, que protegiam a santidade do templo, que representavam o povo diante do Senhor, que eram mediadores entre Deus e o povo nas práticas litúrgicas. Só que olha só que bonito. Da mesma forma que o Messias era ao mesmo tempo descendente de Davi e o seu Senhor, a gente tem que o Messias é ao mesmo tempo o rei e o sacerdote. E é por isso que o salmista ele não evoca a ordem de Arão quando ele vai falar do sacerdócio. Ele fala para a gente de Melquisedeque. Ele lembra para a gente da figura de Melquisedeque, que desde Gênesis 14 não tinha mais aparecido na Bíblia. Eu não sei se vocês se lembram de Melquisedeque, a gente estudou aqui na igreja, mas já faz um tempo. Melquisedeque ele aparece de uma forma muito rápida em Gênesis, no capítulo 14. Logo depois de uma guerra entre Abraão e alguns reis que tinham guerreado contra Sodoma e outros povos, e seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma, tinha sido levado como escravo. E aí Abraão vai lá e guerreia contra esses reis para resgatar o seu sobrinho. E aí, voltando dessa guerra, Melquisedeque aparece. Eu vou ler o trecho aqui em que aparece, não precisam abrir suas Bíblias, mas está em Gênesis 14, do verso 17 ao 20. O texto fala assim: quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Tem outro lugar que Melquisedeque aparece, e agora eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, em Hebreus, capítulo 6. A gente vai ler do verso 19 do capítulo 6 até o verso 3 do capítulo 7. Então, Hebreus, capítulo 6, verso 19. O texto diz assim: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O texto de Hebreus inteiro, e diversas outras partes, fala bastante de Melquisedeque. Então, se quiser lembrar e entender um pouco mais de Melquisedeque, recomendo a leitura. Mas para a gente não ficar muito preso aqui em Hebreus, eu queria destacar alguns pontos importantes que tanto Gênesis 14 quanto esse trecho de Hebreus trouxe para a gente. Então, lendo esses trechos, a gente sabe que Melquisedeque era rei de Salém,
que é Jerusalém. A gente sabe que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. A gente sabe que Melquisedeque era um rei justo, mas também um rei de paz, que ele não tem genealogia, e que Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque abençoar Abraão é algo bastante forte para a gente, porque a gente viu isso bastante aqui na nossa série de Gênesis. O povo antigo e o povo judaico entrava nisso, seguia uma lógica de que era sempre a pessoa superior que abençoava a pessoa inferior. E essa superioridade podia ser por conta de status, de idade, por N fatores. Mas o ponto é, o fato de Melquisedeque abençoar Abraão mostra pra gente a superioridade de Melquisedeque diante de Abraão. Mas é interessante que ao mesmo tempo que isso acontece, Melquisedeque aparece pra gente em Gênesis 14, aparece no Salmo que a gente leu e praticamente aparece só em Hebreus. Já Abraão, ele aparece durante toda a Escritura. Abraão aparece muito. Ou seja, a quantidade de vezes que Abraão aparece não quer dizer que ele é mais importante do que Melquisedeque. Pelo contrário, a gente tem em Gênesis 14 a ideia e a prova de que Melquisedeque era mais importante. Tanto é que muitas pessoas entendem que Melquisedeque era uma visão pré-encarnada de Cristo. Existem teólogos que defendem isso. O ponto é que, da mesma forma que Melquisedeque, Cristo não é colocado como sacerdócio por ser descendente de Levi, ou por fazer parte de uma tribo, mas ele também é sacerdote de Deus Altíssimo, chamado por Deus. Ou seja, Cristo, o rei sacerdote, está acima de toda a ordem sacerdotal até então instituída. Ele é o rei, é o senhor do rei mais importante da história de Israel. Ele não segue a ordem arônica, ele segue a ordem de Melquisedeque. Ele está acima da ordem sacerdotal israelita. O rei de justiça, como a gente vê que é um dos nomes de Melquisedeque, que governa e que pune, também é o rei de Jerusalém, o rei da paz, o rei que nos traz paz com Deus, o rei que nos liberta da servidão do pecado, para que a gente possa servir o nosso Senhor, para que a gente possa fazer parte desse povo que se aparece diante dele, diante de Cristo. Então Cristo, o nosso rei, ele é separado, assim como os sacerdotes buscavam se manter puro para Deus. Ele também é nosso mediador, ele é aquele que sofreu e foi tentado, e por ser tentado consegue nos ajudar nas nossas provações. Ele é um sacerdote que não tem fim. A gente não precisa de vários Melquisedeques, a gente não precisa de cada geração um Melquisedeque diferente, a gente não precisa de vários Cristos. Um Cristo, o único Cristo, basta. Ele é suficiente para a gente. Cristo é aquele que intercede e purifica todo o seu povo para sempre. É aquele que realizou um ato que é suficiente para todo o povo de Deus durante toda a história. Pensar que o Senhor não é apenas rei, mas também sacerdote, é lembrar que a gente pode descansar por um lado, sabendo que Cristo reina. Independente do que está acontecendo no mundo, independente da gente, Cristo reina. E ao mesmo tempo lembrar que a nossa paz com Deus, a nossa purificação vem desse rei. Não vem da gente, não depende da gente, depende do ato de Cristo. Cristo expiou os nossos pecados na cruz de uma só vez. Ele fez isso para salvar o seu povo que se reúne aqui hoje e nas igrejas de toda a terra. Mas como a gente sabe, a morte desse rei não foi uma morte trivial, não foi uma morte simples. Foi um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, sendo humilhado, sendo agredido, sendo ofendido por governos, por povos, por judeus, por romanos, por sacerdotes e por imperadores. Com isso, vamos para a nossa última parte do texto, terceira parte. O rei da justiça. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 7. O texto diz assim: O Senhor, à sua direita, no dia em que se irar, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Então, depois dessa rápida alusão, rápida mas importante alusão ao papel sacerdotal de Cristo, Davi volta à imagem
do rei como governo. Ou seja, ele até volta para a imagem de que o Senhor está à direita de Yahvé. E a ideia que a gente tem na última parte aqui do Salmo é entender que se a gente sabe e reconhece que Cristo já reina hoje, vai ter um dia que todos esses inimigos que aparecem durante a história serão totalmente destruídos. Então, se a gente estava com a nossa cabeça até agora em Hebreus, entendendo o ofício sacerdotal de Cristo, agora a gente muda a nossa cabeça para Apocalipse. Para o momento em que tudo aquilo vai acabar, e todos esses inimigos vão ser destruídos, vão ser subjugados por Cristo. É o dia que o Senhor, que já reina, trará de forma plena o seu governo. Ele vai realizar seu julgamento com imagens fortes que a gente tem no Salmo. Inclusive, boa sorte para quem está dando aula no Ministério Infantil. E ele vai punir aqueles que se colocam contra ele, contra os anticristos. E segundo o apóstolo João, quem são os anticristos, como a gente lê na primeira carta, senão aqueles que negam o governo de Cristo? Senão aqueles que, diferente de Davi, não chamam Cristo de Senhor, mas negam quem Cristo é. Aqueles que falam que Cristo não é rei. Aqueles que negam que Deus um dia chamou Cristo e colocou à sua direita. Mas a mensagem de esperança que a gente tem é que essa batalha que existe, que a gente vive hoje, e talvez vai viver muitos anos ainda, um dia ela vai ter fim. E todos os inimigos de Deus terão a sua punição. Agora, imaginem que desesperador a gente lê isso se a gente não soubesse do verso 4. Se a gente não soubesse que, de fato, Deus vai julgar seus inimigos, mas que por conta da obra de Cristo, a gente consegue não ser mais inimigo, mas amigo de Deus. A gente consegue ser o seu povo. Não pelo nosso mérito, mas pela obra do nosso sacerdote. A gente não pode esquecer que, como a Bíblia relata, antes de a gente reconhecer Cristo como Senhor, antes da gente se arrepender dos nossos pecados, nós éramos inimigos de Deus. E dói pensar isso? Dói. Mexe com o nosso orgulho. Assim como também saber que Cristo não depende da gente para reinar, às vezes mexe com o nosso orgulho. Mas na verdade isso é motivo de grande alegria. É saber que pelo sacerdócio eterno de Jesus, a gente tem paz com Deus. E graças a Deus que não depende da gente. Graças a Deus que o governo de Cristo não depende da gente. Graças a Deus que a salvação não depende da gente. Graças a Deus que a gente não tem o domínio do mundo. Isso, tudo que acontece, a gente fazer parte do povo de Deus, não é pelas nossas obras, não é porque algum pastor aqui faz a mediação entre nós e Deus, não é porque a gente faz algum tipo de rito de purificação, mas é porque o nosso rei, o Messias, é também sacerdote. E a forma que a gente conquista nosso lugar junto a ele, a forma como a gente se junta ao povo de Deus, não é uma luta contra os pagãos ou fazendo uma cruzada mirabolante, mas é se juntar a Davi. É junto com Davi reconhecer que Cristo é o Senhor. É olhar para Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados e reconhecer que Ele é o nosso Rei e também Salvador. Que Ele governa o mundo e é o nosso sacerdote. E o Salmo termina com uma linda imagem. O mesmo Cristo que foi humilhado diante dos homens para morrer no nosso lugar, Ele voltará. Só que dessa vez, como diz o salmista, Cristo não vai voltar de cabeça baixa. Cristo não vai voltar sendo humilhado e debochado por pecadores. Mas pelo contrário, Cristo voltará de cabeça erguida. Será impossível olhar para Jesus e não reconhecer sua majestade. E não reconhecer quem Ele é. Não reconhecer a sua realeza. Diferente de outros viajantes do deserto que se cansam, o Salmo diz para a gente que o rei beberá água da torrente. Ele vai estar sempre suprido, forte, poderoso. O reinado que um dia se iniciou será totalmente consumado. O rei sacerdote que morreu pela gente, para salvar a gente dos nossos pecados, ele reina hoje, ele intercede por nós e um dia ele voltará. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque o reinado de Cristo não depende da gente. Graças a Deus porque a gente não é o rei do mundo. Graças a Deus porque a nossa salvação não depende dos nossos atos. Diante disso tudo, o convite que a Bíblia faz para a gente, para nós que já somos povo de Deus, para nós que já cremos, é a lembrança de que Cristo reina. A gente pode descansar nisso, Cristo reina. E a gente pode descansar também no fato de que aquele que sofreu tentações, que foi tentado, que sofreu aqui na terra, como nosso sacerdote,
Ele pode nos ajudar. É o que o livro de Hebreus fala para a gente. Por outro lado, para aquele que ainda não crê, a Bíblia lembra para a gente, Cristo reina. Reconheça o seu senhorio. Reconheça o seu sacrifício. Faça parte do povo de Cristo. Enquanto ele não realiza o seu último julgamento, a gente relembra do seu ato sacerdotal perfeito. Aqui, na mesa da ceia. A gente relembra o seu sacrifício de se colocar por nós. Eu não sei se vocês perceberam no texto que eu li de Gênesis 14, mas ele fala em um trecho que Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão. Ele levou para Abraão, ele não levou para Deus. Melquisedeque, superior a Abraão, levou pão e vinho para Abraão. O alimento que a gente relembra aqui, que aponta para Cristo, o pão e o vinho, que Jesus deu para a gente lembrar da sua morte, serve da mesma forma que serviu para Abraão, do nosso refrigério. Refrigério da nossa alma. Refrigério de lembrar que a gente não precisa mais se preocupar, porque o nosso sacerdote já cumpriu o que precisava por nós. E por conta do ato do nosso sacerdote, a gente pode fazer parte do reino de Cristo. Por conta do ato feito, o ato perfeito de Cristo, a gente pode amá-lo, a gente pode se dedicar a Ele. Queria convidar vocês a baixarem suas cabeças, terem um momento de reflexão, de autoanálise e lembrar do nosso sacerdote, o sacerdote perfeito, o rei que reina e que ao mesmo tempo expia os nossos pecados. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos salvado. Obrigado por Cristo, nosso Rei, nosso sacerdote. Obrigado porque Ele governa sobre o mundo. Que o Senhor nos ajude, Pai, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente não consegue entender porque as coisas acontecem, a gente olha para o mal no mundo e não entende. Nos ajude, Senhor, a lembrar que Cristo está à direita de Ti, Pai. Que Cristo reina. Nos ajude a lembrar que Cristo é nosso sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nos ajude a descansar e regozijar na vida de Cristo até que Ele venha. Em nome de Jesus, amém.